Eu estou aqui com o meu amigo pastor Ezequias, né? Para quantos não sabem, pastor Ezequias também é um vereador e uma autoridade aqui na nossa cidade, e ele trouxe essa manhã uma homenagem da Câmara Municipal de Curitiba para a CCC. Então eu vou pedir que dá esse tempo para que ele possa, né, proceder aqui à homenagem que ele tem para nós essa manhã. Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou pedir para colocar ali Romanos 13, 7, se for possível. Essa homenagem é a homenagem da Câmara pelos 40 anos da igreja, né? São 40 anos, eu tive a honra de estar aqui na quinta-feira retrasada, onde se comemorou esses 40 anos. É uma nova fase. 40 anos fala de renovar as forças, né? Tempo da águia, quando a águia arranca tudo que não presta mais para começar um novo voo. E eu tenho certeza que a CCC, que é uma igreja importante na nossa cidade, vai voar ainda muito mais alto para a glória do nome do Senhor Jesus. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. E é isso que eu vim fazer nessa manhã, uma honra. Votos de congratulações e aplausos. A Câmara Municipal de Curitiba, por requerimento do vereador Ezequias Barros, prestou sua homenagem, outorgando votos de congratulações e aplausos à comunidade cristã de Curitiba, pela comemoração de 40 anos de sua fundação, exercendo papel de grande relevância na cidade de Curitiba. Palácio Rio Branco, 10 de outubro de 2022, assinado por mim e pelo presidente da casa. Que Deus os abençoe, que os próximos 40 anos sejam tão frutíferos como esse, eu tenho certeza que será. Deus abençoe. Amém, amém. Pastor Ezequias, vou deixar você levar. Bom, o pastor Ezequias, ele vai ter que sair aqui rapidinho, porque ele está faltando à igreja dele. Ele disse, olha, faz tempo que eu não vou na minha igreja, então eu vou entregar e vou vazar, né? Então não repare se você vê que ele está saindo ali, é porque ele está certo, né? Ele vai lá cumprir o papel dele na igreja dele. Amém, queridos. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Quantos podem dar um aplauso àquele que vive, àquele que reina, àquele que é Senhor sobre todas as coisas? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você e pedir graça nessa manhã na nossa vida, nesse dia tão especial que nós estamos reunidos, para que o Senhor, através da sua palavra, fale ao nosso coração. Amém? Levanta a sua mão direita, vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Senhor, o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor enviou o seu Espírito Santo, e o Senhor nos garantiu que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Nós oramos hoje, Pai, por espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, que a sua graça, sua superabundante graça, Senhor, nos conduza em vitória essa manhã, Pai, que nós possamos ter ouvidos para ouvir e um coração para guardar a tua palavra, mas que também sejamos praticantes dela. É o que eu oro no nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Queridos, eu resolvi essa manhã conversar com vocês a respeito do nosso papel como cristãos e a nossa cidadania. Nós estamos há 7 dias, ou talvez 6, né, do segundo turno das eleições presidenciais mais disputadas da história da nossa nação. E você, como eu, tenho certeza que está observando todas as coisas. Você sabe que o cenário político do Brasil nos últimos anos, ele vem passando por uma grande transformação e também por uma forte turbulência. Eu estava vendo na internet, agora há pouco, antes de vir para casa, pessoas brigando num parque por causa de política, saindo na mão mesmo. É uma turbulência muito grande, e nós estamos num tempo que eu chamaria de, no mínimo, de muitas emoções. Muitas emoções. A nossa política, ela se tornou uma fonte de muitas incertezas, e todos os dias nós estamos descobrindo que existem também enormes ardis usando o poder para transformar a iniquidade em lei. E eu acho que esse papel nosso como igreja é de estarmos atentos para isso. Eu creio que
todos os dias nós estamos sendo assustados de alguma maneira com a agenda do mal, fora da política. Todos os dias a agenda do mal apresenta alguma coisa que deixa a gente pasmado, e normalmente o que o mal faz te apresenta uma proposta muito esdrúxula, algo que é assim impensável, para então você se acostumar com algo que antes parecia tão impensável quanto, mas é menos pior do que aquilo que eles apresentaram. Então a gente vai lentamente, como dizem que a rã, quando está sendo cozida, vai sendo, se você colocar ela na água fria e a água for esquentando com ela lá dentro, ela não percebe. A gente acaba passando por esse mesmo processo sem perceber, e uma minoria tenta emplacar pautas que destroem a família, pervertem os jovens, agridem nossas crianças. E se você acompanha as redes sociais, você vai ver que isso não é uma exclusividade do Brasil. Nós estamos falando que isso é uma agenda mundial. Você talvez já deve ter ouvido falar da Agenda 2030. E através dos diversos organismos mundiais, essa agenda está sendo promovida. E eu diria o seguinte, para nós, pode parecer uma má notícia, mas também pode ser apenas uma confirmação para nós da palavra de Deus. A Bíblia diz que o ímpio se tornaria mais ímpio, que o justo se tornaria mais justo. Cada vez que nós vamos vendo, a gente só entende que isso são dores de parto. E alguém me disse que as dores de parto, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, né? Também nunca tive uma crise de perder um brinco. Então, eu vi que as mulheres vibraram muito, mas os homens, Saila, estavam meio assim perdidos nessa conjuntura toda. Mas enfim, dizem que as dores de parto, elas vão se tornando, à medida que o bebê se aproxima, mais intensas e com um espaçamento menor. Ou seja, cada vez as contrações vão ficando mais seguidas. E nós estamos vendo isso, que as dores de parto, nós estamos vivendo o tempo das dores de parto, mas o que a gente vê também é que existe uma agenda do anticristo. E essa agenda vem disseminando escuridão na terra. E a pergunta que eu quero, junto com vocês, responder essa manhã é: qual o nosso papel no meio disso? Qual é o nosso papel como cristãos com as eleições? Quando você torce para um time, se você torce especialmente para o Flamengo, você deve estar bem feliz. Tem algum corintiano aqui essa manhã? Rapaz, você é corajoso em se manifestar, hein? Bom, brincadeiras à parte, quando você torce para um time, por mais que você vá no estádio, por mais que você compre a camiseta oficial do seu time, que geralmente é muito cara, por mais que você grite lá nos jogos, defenda seu time, de fato você não pode fazer nada para que o seu time ganhe ou perca. Nada. Agora, nas eleições é diferente. Nós temos a chance de escolher quem vai estar no comando do governo nos próximos 4 anos. E nesse caso, nós não somos apenas espectadores ou torcedores, nós somos participantes de um processo, e somos nós que decidimos a escalação. E é por isso que é tão importante o nosso papel. Nós somos protagonistas, podemos ser protagonistas da mudança da nossa nação, e isso é tão importante. É muito importante que o cristão participe das eleições com consciência de estar escolhendo governantes que promovam a agenda do bem e não a agenda do mal. Esse é o nosso trabalho. Como cristãos brasileiros, nós entendemos a importância desse momento que vivemos. É verdade, sim ou não? É um momento importante, esse momento do processo eleitoral da nossa nação. Mas, queridos, eu quero te dizer algo: nós não estamos resumidos a isso. Nós somos chamados muito mais do que apenas votar, muito mais apenas do que escolher os nossos candidatos, enfim, nós somos chamados, independente das eleições, independente da política, somos chamados para atuar na transformação do nosso país. Você pode dizer amém para isso? Amém. Escute de novo o que eu estou dizendo: independente da política, independente das eleições, o que aconteça nas eleições
o que acontecer não vai mudar um fato. Eu e você fomos chamados para atuar na transformação da nossa nação. Você pode dizer amém para isso? Os cristãos, os primeiros cristãos, eles não viviam num clima de política favorável a eles, ao contrário, eles foram perseguidos, eles foram mortos no Coliseu Romano, foram colocados como tochas humanas, e nem por isso o cristianismo foi minguado, parado ou extinguido, ao contrário, eles continuaram crendo na transformação, não apenas da nação, do mundo, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você diz amém para isso? Essa é a palavra de Deus. O papel dos cristãos diante da cidadania é muito maior do que durante o nosso papel durante as eleições. Nós temos a função e nós temos a missão de manifestar o reino de Deus na história. Põe a mão sobre o teu coração. Põe um sorriso aí, porque talvez você fale, meu Deus, o pastor está falando de política. O STF vai prender ele. Não, põe a mão no coração e diz assim, temos a missão de manifestar o reino de Deus na história. É na história, meus irmãos, não é nesse pequeno intervalo de tempo. O Senhor, a palavra de Deus diz assim, é Ele quem remove reis. É Ele quem estabelece reis, é Ele quem muda o tempo e é Ele quem muda as estações. Seja bendito o nome de Deus, seja bendito o nome de Deus. Vocês sabem que como igreja, nós temos estado engajados em diversas causas a favor da família, é papel da igreja. Mas nós fazemos isso com muita discrição, porque a gente não quer se identificar com nenhuma bandeira partidária. Porque embora sejamos igreja, né, como igreja, nós somos apartidários. Ou seja, nós não defendemos nenhuma bandeira política ou políticos, mas nós não podemos ser apolíticos. Diga comigo assim, nós somos apartidários, mas não somos apolíticos. Sabe por quê? A palavra político vem da palavra polis. A palavra polis é a palavra cidade. A palavra política fala de nós como cidadãos, fala a respeito da nossa cidadania. E se nós renunciarmos o nosso papel como cidadãos, nós corremos o risco de entregar o governo do país em mãos erradas. Se nós renunciarmos o nosso papel como cidadãos, nós corremos o risco de entregar o governo do país em mãos erradas. Então, meus irmãos, nós não somos partidários, mas nós somos sim políticos, porque somos cidadãos e devemos exercer esse papel. No primeiro turno das eleições, eu chamei a igreja para uma quarta-feira aqui, a gente não fez isso no domingo, e eu abordei 3 papéis da igreja. Eu não sei quantos estavam aqui, não sei quantos lembram, mas eu tenho certeza que você já ouviu que Jesus é rei, profeta e sacerdote. Diga comigo, rei, profeta e sacerdote. E a igreja tem esses 3 papéis também. Primeiro, como sacerdócio, eu diria, começando por aí, porque é responsabilidade da igreja fazer o que o sacerdote fazia. O sacerdote falava a Deus, ou seja, o sacerdote intercedia pelo povo diante de Deus. E o nosso primeiro papel como igreja é interceder pelos reis, pelos governantes, por aqueles que estão investidos de autoridade, porque isso é um mandato da palavra de Deus. Mas nós também temos o papel, não apenas como sacerdotes, nós temos o papel também como profetas. O profeta, se o sacerdote fala a Deus, o profeta fala aos homens, da parte de Deus. E o profeta denuncia a injustiça, o profeta denuncia o pecado, o profeta denuncia as coisas que estão se levantando contra a palavra de Deus. Os profetas declaram juízo. Quando você olha para os profetas do Antigo Testamento, é claro que o profeta do Novo Testamento é totalmente diferente, porque ele apenas trabalha para consolar, exortar e edificar. Mas como esse papel profeta relacionado à justiça, a igreja denuncia a injustiça. Mas então, a igreja não tem apenas o papel de orar como sacerdote, de denunciar a injustiça como profeta, ela tem o papel real. E o papel real é que a igreja não é rei, quem é rei é o Senhor, mas nós somos embaixadores do reino. Põe a mão sobre o teu coração e diga, eu sou embaixador do reino de Deus.
E sabe que Jesus disse em João capítulo 20, versículo 21, não precisa abrir, ele disse assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Abra suas duas mãos. O Pai enviou o Filho como rei, profeta e sacerdote. E o Filho diz assim: como o Pai me enviou, envio vocês também. Portanto, vocês também são enviados como sacerdotes, vocês também são enviados como profetas, e vocês são enviados como embaixadores desse reino, representantes desse reino. Pode fechar a sua mão. Paulo afirma isso, que nós somos embaixadores de Cristo e que nós estamos reconciliando o mundo com Deus. 2 Coríntios 5:20, eles vão projetar para você, 2 Coríntios 5:20 diz assim: portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor de Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Como embaixadores, o nosso papel é trazer essa mensagem do rei: ei, reconcilie-se com Deus. Você que está separado de Deus, você que está afastado de Deus, você que está brigado com Deus, você que está em pé de guerra com Deus, Ele enviou Jesus Cristo, e Ele trouxe paz. Ele reconciliou consigo o mundo. E nós, como embaixadores, estamos falando: existe alguém que é um elo de ligação entre o homem e Deus. Esse que quebra o pecado, esse que retira todas as diferenças, esse que rompe com essa guerra interna e traz reconciliação, está no nosso meio. O príncipe da paz está no nosso meio. O Emanuel, o Deus conosco. E o conceito que o Paulo usa aqui como embaixador é o mesmo dos nossos dias. Um embaixador ou uma embaixatriz é aquele que representa oficialmente o governo a qual ele trabalha ou está integrado em outra nação. Ele representa um reino numa terra distante. E as suas ações, a ação do embaixador, representa o reino que ele foi enviado. É por isso que nós, como cristãos, precisamos, inclusive nessa época, ter muito cuidado, porque há muita provocação de ódio às vezes, porque olha, essa pessoa aqui é do outro lado, então ela se torna persona non grata, né? E nós não podemos ser assim, porque nós estamos aqui para sermos reconciliadores, nós estamos aqui reconciliando Deus com o mundo. Irmãos, não vamos ser inimigos de pessoas por causa de partidos, nós somos apartidários. Vamos continuar políticos, mas não vamos ser partidários. Não vamos olhar pessoas com um mau olhar, como se elas fossem agentes do diabo, só porque elas são de outro partido político. Eu estou falando sério, vocês estão pensando ainda sobre isso. Alguns estão pensando assim: mas é mesmo, pastor? Não, não. Acho que é muito importante que a gente entenda o seguinte: o embaixador nunca se torna cidadão do país que ele serve. Põe a mão sobre o teu coração e diga assim: eu não sou desse mundo. Irmãos, amizade ao mundo se constitui inimizade contra Deus. Nós precisamos lembrar que as nossas ações aqui na terra representam o reino de Deus, e o nosso Deus é de paz. O seu reino é de paz, é de justiça, é de amor, é de alegria no Espírito Santo. Embora nós estejamos inseridos no contexto do mundo, os nossos princípios e os nossos valores pertencem a outro reino. Portanto, nós somos responsáveis em manifestar o reino de Deus no mundo. Põe a mão de novo sobre o teu coração, relaxa aí, vai. Se vocês ficarem relaxados, eu fico mais tranquilo também. Faz assim, diga comigo assim: eu sou responsável por manifestar o reino de Deus no mundo. E como nós vamos manifestar o reino de Deus? Vamos lá, Mateus 5, vá Mateus 5. Como manifestar o reino? Jesus está fazendo o sermão do monte, ele está aqui no sermão do monte, dando os critérios do seu reino. É como se fosse a constituição do reino de Cristo. Ele diz assim, Mateus 5,13: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A afirmação de Jesus não revela apenas aquilo que somos. Ele diz: vocês são sal da terra.
Mas essa afirmação não revela apenas o que você é. Essa afirmação também revela a realidade do mundo que nós vivemos. Quando Deus diz para você: ei, pastor Douglas, você é sal da terra, não está falando apenas a respeito de Douglas, como diz Vânia, né? Você precisa ouvir a pastora, nunca fala do Douglas, ela fala de Douglas, né? Não está falando a respeito só do Douglas, está falando da terra onde Douglas vive. Não está falando apenas de nós cristãos, está falando da realidade do mundo que nós vivemos. Nos revela que o nosso mundo precisa de sal. Quando Deus diz que nós somos sal da terra, Ele revela que o nosso mundo precisa de sal. E uma das principais funções do sal, além de dar sabor à comida, era a preservação de determinados alimentos. Vocês sabem que na antiguidade não havia geladeira, então determinados alimentos eram preservados com o sal. Irmãos, o sal tem essa função antisséptica e pode ser usado como curativo. Jesus diz: vocês são o sal da terra. E a maneira como está escrito é como se Ele estivesse dizendo assim: vocês e somente vocês, mais ninguém, são o sal da terra. A terra precisa de você para preservá-la. A terra precisa de você para impedir a decomposição, para impedir que a terra se degenere. A terra não está pior, irmãos, porque nós estamos aqui na terra. Nós somos sal da terra. A terra precisa desse sal. Sabe por quê? Porque a terra está em decomposição ética. A terra está em decomposição social. A terra está em decomposição política. A terra está em decomposição moral. É por isso que tem algumas coisas que cheiram mal, porque estão apodrecidas. E se isso não fosse suficiente, todos os dias a gente tem que enfrentar uma verdadeira batalha contra os constantes intentos de desconstrução dos valores da família. Irmão, nós estamos vivendo tempos de desconstrução dos valores da família, de princípios que formam e sustentam uma sociedade justa. Nós precisamos lembrar, porque essa igreja existe para ser uma igreja mais forte para a próxima geração. Irmãos, quando nós escolhemos quem vai governar a nossa nação, nós estamos dizendo para os nossos filhos que caráter de pessoa nós queremos que esteja lá. É verdade. Nós não podemos pensar só em nós, irmãos, nós somos sal da terra. E na mesma velocidade que o mundo está sendo empurrado por essa enxurrada maligna de pessoas que estão se tornando cada vez mais ligadas à agenda do mal, nessa mesma velocidade as pessoas estão se tornando mais infelizes, as pessoas estão se tornando mais adoecidas, as pessoas estão se tornando menos realizadas. Porque quando o mal prolifera, irmãos, quando os valores se decompõem, a Bíblia diz que se os fundamentos dos justos forem corrompidos, quem então vai poder manter qualquer outra coisa? E aí é que entra eu e você. Se o mundo está se tornando mais infeliz, mais adoecido, menos realizado, aí é que entra eu e você, porque nós somos respostas. Nós somos resposta para esse mundo. Você é o sal da terra. Você pode dizer amém? Você é o sal da terra. Nós somos embaixadores, meus irmãos, e nós somos responsáveis por divulgar esse reino. O teólogo Francis Schaeffer, ele diz o seguinte: por causa da omissão do bem é que o mal prolifera. Por causa da omissão do bem é que o mal prolifera. Como embaixador, você carrega a mensagem de um reino superior, um reino de paz, de justiça, de amor no Espírito Santo, de alegria no Espírito Santo. Você é sal da terra. Você pode declarar isso comigo? Levante suas mãos aos céus e diga: eu sou sal da terra. Você é sal porque o lugar que você vive está se corrompendo. Você é sal porque no lugar de ser corrompido por esse sistema desse mundo, você é remédio e cura para essa terra. Põe a mão sobre o teu coração e fala assim: no lugar de ser corrompido por esse mundo, eu sou remédio para curar a ferida. A Bíblia diz
para que no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandeçam como luzeiros do mundo. Você é sal, porque enquanto o mundo se decompõe, você representa um reino que não se abala. Você é sal, porque enquanto as pessoas buscam de toda forma satisfazer seus prazeres para amortecer o vazio que elas sofrem, pessoas sem Deus vivem um vazio, e elas buscam suprir esse vazio de muitas maneiras. Enquanto essas pessoas estão tentando suprir o vazio delas, você carrega no seu corpo a vida de Deus. Você é sal, porque o mundo vai perdendo o sabor, mas você tem a palavra de Deus, que é sabor e tempero certo para a vida de cada um. É por isso que você é sal. O mundo, queridos, está numa busca desesperada por sabor. Muita gente está buscando sabor para a vida, no entretenimento, no lazer, no esporte, nas viagens, nas compras. Outros buscam nas drogas, nas festas, na comida, em coisas extremas, no sexo desregrado, em relações afetivas, mudando de parceiro todos os dias, experimentando prazeres sórdidos. E a experiência dessas pessoas revela para a gente, você que é um líder nessa casa, nós que somos pastores aqui, que conversamos com as pessoas, que aconselhamos as pessoas, o que nós descobrimos na vida dessas pessoas é que todos esses prazeres são muito fugazes, são muito passageiros. Logo o vazio bate de novo. É como uma cisterna rota, você enche, mas ela não retém a água. Essas experiências que são no início saborosas, no final elas deixam um gosto amargo, e deixam essas vidas com essa sensação mais forte ainda, que a vida não tem sentido. O mundo precisa da vida e da mensagem da igreja. Você diz amém para isso? Irmãos, o mundo precisa da vida e da mensagem da igreja, e como embaixadores nós estamos levando essa mensagem a um mundo sem vida. Quando a Bíblia afirma que nós somos sal da terra, o que ela realmente está falando é que nossa atuação como igreja, essa atuação marcante da igreja, é que mantém o mundo com algum tipo de sabor. É por isso que quando Jesus fala que nós somos sal da terra, diz também que nós estamos aqui preservando a terra, trazendo sabor da terra, abençoando uns aos outros. Imagine isso, meus irmãos, o Filho de Deus, o Rei do Universo, aquele a quem todas as coisas estão sujeitas, e através de quem o universo inteiro é sustentado. Ele olha para você hoje, e Ele olha para aqueles discípulos que escutavam, da mesma maneira como Ele olha para aqueles discípulos que estavam escutando esse sermão de Mateus 5, Ele olha para você hoje, e olha o que Ele diz. Ele diz: você é sal da terra, você mesmo. Gente, que privilégio isso. O Rei do Universo está dizendo: você é o sal da terra, você mesmo, você é o sal do Brasil. Deus colocou você aqui para dar sabor a esse país. Deus colocou você aqui para ser preservação da nossa nação. Não é verdade? A gente experimenta isso às vezes em pequenas coisas, porque um cristão autêntico, um homem de Deus, uma mulher de Deus, a gente experimenta isso lá no nosso trabalho. Às vezes tem uma conversa meio assim, meio turbulenta, às vezes tem uma conversa meio escusa, assim, uma coisa, piadas que não, e aí o crente chega, aí o pessoal fala assim: não, ei, para, que o fulano chegou. Não acontece isso, sim ou não? Não acontece? Porque você é sal da terra, você é o sabor. Você sabe que as pessoas zoam de você porque você é crente, tiram da tua cara, né? Podem até ter preconceito com você, mas quando a corda aperta, é para você que eles vêm, é em vocês que eles confiam. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa que amiga do trabalho sofreu um abuso sexual. Para quem que a pessoa veio falar? Para essa amiga. E eu falei: olha que legal, ela teve confiança de falar com você, porque viu em você o sal da terra, viu em você a luz do mundo. Por isso, irmãos,
quando nós somos sal da terra, quando o cristão é sal da terra, aonde ele chega, ele muda o sabor. Isso deve acontecer na nossa casa, na nossa indústria, na faculdade, na escola, em todas as esferas do nosso relacionamento. Levante sua mão de novo comigo e diga: eu sou sal da terra. Mas você não é só sal da terra, você também é luz do mundo. Olha o que diz Mateus 5, 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Um cristão votar. Eu vou abrir um parênteses aqui, que tinha um irmão aqui, que ele se candidatou a vereador, eleições passadas. E ele era de um partido cuja o programa do partido era a favor do aborto, era a favor da ideologia de gênero, era a favor de todas essas coisas da agenda do anticristo. E aí ele veio: pastor, eu preciso que você me apoie. Eu falei: irmão, eu amo você e eu apoio você, mas não tem como te apoiar nesse partido. Você escolheu o partido errado. Eu não vou pedir aqui à igreja que vote em você, porque votar em você é votar no teu partido. Eu não estou de acordo. O seu partido está confrontando diretamente a palavra de Deus. E a Bíblia diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. A Bíblia diz que a amizade ao mundo é inimizade contra Deus. Eu não posso. Você está de acordo comigo? Agora, eu também não vou criar barreiras com as pessoas por causa das suas preferências políticas. Porque o meu alvo não é defender um partido, não é defender um time de futebol. O meu alvo é pregar o Evangelho. O Evangelho é para toda criatura. O Evangelho é para toda criatura. É para o pobre, é para o rico, é para a mulher, é para o homem, é para o negro, para o branco, para o japonês, o chinês, o alemão, é para todas as pessoas. O Evangelho é para a empregada doméstica, é para o médico, é para todas as pessoas. A Bíblia diz que em Cristo não há grego, não há judeu, não há cítaro, não há nada. Nós somos todos um em Cristo. Mas, queridos, somos embaixadores de Cristo. E os embaixadores, eles são promotores da paz e agentes da reconciliação. Repita comigo: embaixadores são promotores da paz e agentes de reconciliação. O maior interesse do nosso rei é também a maior oposição que enfrentamos por parte do inimigo. Pois o nosso maior trabalho como embaixadores é reconciliar o homem com Deus. Deus nos deu a incumbência de conduzir os homens a reatarem seu relacionamento com Deus através de Cristo. Embora hajam oposições, temos em nós, meus irmãos, a autoridade de brilhar combatendo as trevas. Portanto, a nossa resposta diante das trevas é luz. A nossa resposta diante do ódio é amor. A nossa resposta diante das acusações é paciência. A nossa resposta diante da rejeição é aceitação. A luz veio ao mundo e as trevas não prevaleceram contra elas. Vence-se o mal com o bem. A Bíblia inclusive diz: bem-aventurados sois quando por minha causa mentirem contra vocês, injuriarem, perseguirem vocês. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. A Bíblia diz que se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém bater na tua face, dá outra. A Bíblia diz que nós não devemos apenas saudar as pessoas que nos saúdam com um sorriso. Nós devemos inclusive orar por aqueles que nos perseguem. Somos chamados, meus irmãos, a brilhar. Olha o que diz Mateus 5,16: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. A luz que está em nós, meus irmãos, tira os olhos do ser humano da escuridão e atrai os olhos dele para o lugar certo, para Deus. E quando é que a luz do cristão chama a atenção do mundo? Vocês leram aqui? Para que vejam as vossas boas obras.
quando nós cristãos nos posicionamos ao lado da luz, diante do avanço das trevas, isso descreve exatamente a ação que nós devemos fazer quando Jesus se referiu para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Nós, como cristãos, devemos nos posicionar a favor da luz, a favor da retidão. Se nós tivermos um cristianismo autêntico, queridos, em nosso coração, se a nossa fé estiver apoiada sobre a rocha que é Cristo, nós vamos brilhar no meio da escuridão, nós vamos manifestar a glória de Deus. Então, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, nossos irmãos, eles glorificarão ao Pai que está nos céus. Sabe, as pessoas vão falar assim, ó, o Kiko é gente boa, ele não é aqueles crentes chato, não. A Bíblia diz que a igreja de Cristo gozava da simpatia de todo o povo. Mas sabe por quê? Porque eles estavam posicionados sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você foi chamado para ser colocado num lugar onde você vai brilhar no seu trabalho, você vai brilhar na sua família, você vai brilhar em lugares celestiais, porque você está sentado lá com Cristo Jesus. Você crê nisso? Portanto, nesse próximo domingo, nós vamos exercer a nossa cidadania com consciência de reino. Nós vamos executar a nossa cidadania olhando para a palavra de Deus. É bom que a gente lembre-se disso. Nós vamos escolher entre 2 candidatos e nenhum desses 2 candidatos são crentes. É bom nós lembrarmos disso. Nós não vamos votar em candidatos, nós vamos votar em propostas de governo. É isso que nós vamos votar. Nós vamos votar nas propostas de governo. E essas propostas de governo devem estar consoantes o máximo possível, que tudo não vai estar mesmo, com aquilo que a palavra de Deus diz. Você vai exercer essa consciência sabendo que você está apontando para as futuras gerações. Amém? Você pode ficar de pé comigo, eu quero hoje orar com você. Qual é o cerne dessa pregação que eu estou fazendo hoje de manhã? Talvez pessoas podem sair daqui e falar, o pastor hoje falou de política, o pastor hoje falou de cidadania, o pastor hoje falou de eleições. O pastor usou o púlpito para falar das eleições. Eu não estou falando disso. O cerne da minha palavra é que nós estamos em Cristo, reconciliando o mundo com Deus. Esse é o cerne da minha palavra. E que nós não podemos permitir que posições políticas se coloquem como um muro entre nós e as pessoas, porque nós vamos comprometer a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho é para todos, independente de partido político, independente das suas ideologias. A mensagem é a mesma. A mensagem é a mesma. E nós estamos aqui para dizer isso. Eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra, e eu estou aqui com esse propósito de Cristo para reconciliar o mundo com Deus. A luz de Jesus, meus irmãos, está brilhando nesse lugar. E o que essa luz faz sempre? Sempre que você vem aqui a essa casa, você vai numa célula, ou você entra no teu quarto para buscar Deus, o que essa luz faz? Ela chama você a se aproximar de Deus. É verdade, sim ou não? Essa luz, ela expõe nossos pecados, nossas fraquezas, mas ela também revela a grandeza do amor de Deus para conosco, a misericórdia do Pai para conosco. E ela nos chama para nos aproximar dEle, nos chama para buscá-lo com mais intensidade, para nos reconciliar com Ele, nós mesmos. Quantas vezes não é que a gente briga com Deus, mas a gente dá motivo de Deus brigar com a gente. E nem é que Deus está querendo brigar, mas Ele diz, olha, os seus pecados fazem separação de você comigo. Ele falou, olha, minha mão não está encolhida que eu não possa abençoar você, meu ouvido não está fechado que eu não possa te ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus já está dizendo para a gente, tem coisa que cria obstáculo.
E quando a gente se aproxima de Deus dessa luz, essa luz dissipa, porque a luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. Essa luz dissipa, ela tira de nós, entre nós e o nosso Deus, aquilo que são obstáculos. E eu creio que essa manhã, eu espero isso, que essa pregação que eu estou fazendo, que através dessa pregação, você também se sinta convidado a se reconciliar com Deus. Você também se sinta convidado a tirar todo e qualquer obstáculo entre você e o vosso Deus. Toda e qualquer coisa que pudesse impedir você de se aproximar, como ele diz lá em Hebreus, aproximemo-nos confiadamente do trono da graça. Porque nós temos um sacerdote, Jesus Cristo, que diferente dos outros sacerdotes, ele não pecou, mas ele sabe se compadecer das nossas fraquezas. E ele diz, por isso se aproximem confiadamente desse trono da graça, para que vocês recebam graça no momento oportuno. Deus tem uma graça especial nos momentos da nossa vida. Esse chamado essa manhã é para que nós nos reconciliemos com Ele. Nós nos reconciliemos. Nós cantamos hoje aqui que Ele é o príncipe da paz. Ele nos chama a nos reconciliar com Ele. E é válido para a gente hoje lembrar que Ele falou, só você é o sal da terra. Só você é a luz do mundo. E você é sal da terra porque essa terra precisa de preservação. Você é a luz do mundo porque essa terra está em escuridão. Mas eu vou usar a sua vida. Talvez haja alguém aqui essa manhã que você se separou de Deus. Existem obstáculos separando você de Deus, do amor que Ele tem para você, da graça que Ele tem para você. Talvez essa manhã tenha alguém aqui que ainda nem sabe como se aproximar de Deus. E a mensagem é que Jesus Cristo está reconciliando consigo o mundo, abrindo a porta para você, perdoando os seus pecados, te dando uma nova oportunidade, oferecendo para você o amor de Deus, o acesso ao perdão, ao amor de Deus e à vida eterna. E essa mensagem é digna de ser pregada, de ser lembrada. Essa manhã eu quero orar por você. Quero orar primeiro por você que precisa de Cristo hoje, que precisa do perdão de Cristo, que precisa conhecer a Cristo, que precisa andar com Ele, que precisa experimentar nova vida em Cristo Jesus. Quero orar por você também que se afastou de Deus, que se separou dEle, que se sente indigno do amor de Deus, que acha que não tem mais esperança para você. Eu quero te dizer, Deus está reconciliando consigo o mundo através de Jesus. Jesus é a ponte. Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é essa esperança para você essa manhã. Feche os seus olhos comigo, abra as suas mãos, repita comigo essa oração. Diga, Senhor Jesus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz. Eu era quem deveria receber esse castigo, mas o Senhor se fez maldição em meu lugar. Foi pendurado na cruz, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, está vivo e é poderoso para perdoar os meus pecados, para me dar esperança, uma nova vida. Eu creio no meu coração, na minha boca eu confesso que Jesus Cristo, a partir de hoje, é o meu Senhor, o meu Salvador, para a glória de Deus. Você pode dizer amém para isso? Eu pergunto, há alguém aqui hoje que fez essa oração pela primeira vez? Você diz, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Ou você está aqui e diz, pastor, eu andei com Jesus, me separei, mas agora eu quero voltar de novo. Há alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você que diz, hoje eu estou voltando para Jesus, hoje eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se há alguém aqui, eu quero orar por você, quero abençoar você, quero abençoar a sua decisão. Se houver alguém, não deixe de se manifestar para que eu possa abençoar você. Glória a Deus, querido, eu vejo a sua mão, eu vejo a sua mão. Há mais alguém que nessa manhã precisa da graça e do amor de Deus? Querido, vem até aqui, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Se houver mais alguém que queira se unir a Ele, também pode fazer.
eu abençoo hoje a vida do Cláudio, Senhor. Como que é seu nome? Milene. Senhor, eu abençoo a vida da Milene também. Repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, como a minha mão está aberta, o meu coração está. Eu abro mão de ser o meu dono e de fazer as coisas da minha maneira. Nessa manhã, abre a sua mão, querido, aqui. Diga: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego tudo a Ti agora. Minhas dores, meus sofrimentos, minhas lutas. Agora fecha bem forte a tua mão comigo e diz assim: eu tomo posse do perdão dos pecados e da vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Olhem para mim um instantinho. Essa oração que vocês fizeram foi muito simples. Você também fez? Que bom. Essa oração que vocês fizeram foi muito simples, mas Deus ouviu a tua oração. Ele viu o teu coração. E a minha certeza é essa, que agora mesmo Ele escreveu o nome de vocês no livro da vida. O nome de vocês está no cartório aí registrado, mas agora também está registrado nos céus. E lá nos céus diz que você é filho, é filha, filha, filho, filha de Deus, para a glória dele. Por causa disso, vocês ganharam uma nova família. Eu queria que você virasse ela para lá, que eles querem receber você, ó. Eu vou pedir vocês. Vou pedir vocês para seguir aquela bandeira com aquela moça ali. Eles ainda vão orar por você, vão te dar um presente, vão abençoar a tua vida. Mesmo vocês que chegaram depois e não concluíram a oração, eles vão orar com você, vão abençoar a tua vida. Igreja, dá mais um aplauso. Dá mais um aplauso. Quando você sair hoje daqui, você depois passa lá e vê o nosso quadro de luzes do nome de Jesus. Falta bem pouquinho para preencher lá. Bem pouquinho, esse pessoal aí está quase. Eu quero hoje orar por dois motivos. Eu quero primeiro pedir você que, se puder, dê a mão à pessoa que está do seu lado. Eu sei que a gente não vai conseguir fechar os corredores, mas eu acho que vale a pena nós orarmos pelo nosso Brasil. Amém? Orarmos pela nossa nação. Não precisa fechar os corredores, porque eu sei que nós somos menos hoje. Apenas, se puder, mantenha a sua mão com a mão do seu irmão. Vamos orar juntos, vamos abençoar o nosso Brasil. Pai, essa manhã nós queremos abençoar o Brasil. Nós oramos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem um futuro de paz e esperança para essa nação. Muitas palavras proféticas têm sido liberadas sobre a nossa nação, para que ela seja um celeiro de missionários para o mundo. E Senhor, nós queremos hoje pedir graça, que o Senhor nos dê eleições pacíficas. Nós oramos por paz nas famílias, e nós oramos, Pai, para que o Evangelho e a Sua palavra corra e prevaleça, independentemente dos governos dessa terra. Nós cremos num reino que é acima de todos os reinos da terra. Nós cremos num rei que está acima de todos os reis, e nós somos embaixadores desse reino. E como embaixadores, Pai, nós oramos por uma igreja que brilha, nós oramos por uma igreja que salga, uma igreja que preserva, uma igreja que se mantém de pé diante de todas as dificuldades. Em nome de Jesus oramos, amém. Eu quero fazer mais uma oração. Pode deixar a mão do teu irmão. Eu sei que duas coisas têm acontecido durante esse tempo de eleições e políticas no Brasil. Primeiro, há pessoas que estão muito ansiosas, preocupadas, angustiadas. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, apresentem a Deus os vossos pedidos em oração. Eu tenho 55 anos. Eu já vivi a inflação de 30% ao mês.
Eu já vivi a ditadura, parte dela. Eu já vivi o processo de democratização do Brasil. Eu era um jovem das diretas já. Eu já passei por muitas coisas com relação à política. E a nossa política já teve altos e baixos, bons governantes, maus governantes. E o que eu assisti nesses meus anos é que a igreja cresceu, a igreja expandiu, a igreja ganhou destaque, a igreja triunfou, e nós vamos andar nessa fé. A segunda coisa que eu quero orar é que muitas famílias têm permitido a divisão entrar por causa da política. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa: a política passa, mas o seu irmão continua teu irmão. A política passa, mas a sua sogra ainda vai ser a sua sogra. A política passa, é verdade, e os filhos continuam sendo filhos. A coisa mais preciosa que Deus deu para você foi a sua família, não foi um partido político. E nós devemos, com sabedoria, nos posicionar. Se tem algum assunto que não há acordo, encontre o 1%. Já ouviram falar da lei 101%? Ache 1% que vocês concordem e dê 100% de atenção para a pessoa. Faz isso. Não precisa ficar buscando as coisas que vocês não concordam. Porque você quer continuar sendo sal da terra. Você quer continuar sendo luz do mundo. Se você... Olha, nem por Jesus... Vale a pena lutar por Jesus, mas nem isso Jesus pediu dos seus discípulos. Ele mandou até Pedro tirar, falou: olha, Pedro, por que você está aqui com essa espada? Se eu quisesse, eu chamava uma multidão de anjos aqui, resolvia isso tudo. Se você tem que se posicionar por algo, claro, você vai se posicionar por sua fé, né? Você vai posicionar por sua fé, claro que você vai se posicionar por sua fé, mas você não precisa criar barreiras quando Cristo nos chamou a criar pontes. Amém? Amém? Levante suas mãos aos céus. Pai, eu quero orar essa manhã por sua igreja. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E eu oro por um espírito de reconciliação. Pai, se há famílias aqui divididas, se há irmãos separados, Pai, eu oro por um espírito de reconciliação. Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde mentes e corações. Leva, Senhor, toda ansiedade embora e toda divisão embora. Dá ao seu povo a graça e a sabedoria de falar, movidos pelo Espírito Santo. Eu oro para que o Senhor ponha a tua palavra na boca deles, como o Senhor diz: abre a tua boca e eu a encherei. Que essa palavra seja uma palavra de vida, que essa palavra seja a palavra de reconciliação, que essa palavra seja a palavra de salvação. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você que está ansioso. Se você reconhece, coloca a tua mão no teu coração. Pai, eu oro hoje por paz e sabedoria. Eu oro, Senhor, que se há alguma ansiedade, que ela seja levada em oração. Não andeis ansiosos por nada. Antes de tudo, apresentem os vossos pedidos. O antídoto para a ansiedade é a oração. Coloque os seus pedidos a Deus. Ao invés, meu irmão, de preocupar, ora. Ao lugar de preocupar, ora. E eu peço hoje, em nome de Jesus, Senhor, leva a ansiedade, leva a preocupação, dá a eles a segurança que nós vivemos por um reino inabalável, que eles possam estar fortalecidos nessa rocha. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu terminar com algo. Eu li essa semana, inclusive eu republiquei isso nas minhas redes sociais. Alguém que escreveu assim: não conheço ninguém que passou a noite preocupado e que acordou com a solução do problema. E não conheço ninguém que passou a noite orando e acordou sem a resposta que precisava. Então, meus irmãos, troque a preocupação por oração. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Vai nessa paz e que essa paz te acompanhe no nome dele. Amém e amém.